Boa noite. O ministro Edson Fachin nega pedido da defesa e mantém depoimento de Temer. No entanto, o presidente tem o direito de não responder às perguntas da Polícia Federal. Novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, diz que a definição sobre as mudanças no comando da PF deve levar meses. Ele também negou uma suposta intenção de inibir a Operação Lava Jato. Ex-gerente da Odebrecht diz que empreiteira comprou um imóvel para construir a nova sede do Instituto Lula. E ex-ministro Antônio Palocci pede prisão domiciliar para delatar banco, empresas e Lula. Ministro Marco Aurélio vai conduzir investigação de Aécio com base nas delações da JBS. E diz que o plenário da corte vai decidir sobre o pedido de prisão do tucano. Copom corta a Selic para 10,25% ao ano. Foi o sexto corte da taxa básica de juros que atingiu o menor nível em 3 anos. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. A Polícia Federal realizou a segunda fase da Operação Carne Fraca, que apura irregularidades na fiscalização de frigoríficos brasileiros. A nova etapa foi batizada de Antídoto e os alvos foram ex-funcionários do Ministério da Agricultura. Durante a operação, a polícia prendeu Francisco Carlos de Assis, que foi superintendente da pasta em Goiás e já era réu no processo da carne fraca, acusado de receber propina de frigoríficos. Francisco Carlos foi preso agora sob a acusação de destruição de provas. O Supremo Tribunal Federal concedeu progressão de pena ao ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, condenado a quase 13 anos de prisão no chamado escândalo do Mensalão. Ele passa a cumprir pena em regime semiaberto. A progressão de pena foi concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do STF. Ele entendeu que Henrique Pizzolatto já cumpriu os requisitos legais para ter direito ao regime semiaberto e teve bom comportamento na prisão. O ex-diretor do Banco do Brasil foi condenado em 2013 a 12 anos e 7 meses de prisão pelos crimes de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro no escândalo do Mensalão. Pizzolatto começou a cumprir pena na Papuda em 2015, quando foi extraditado da Itália por ter fugido do país com o passaporte do irmão falecido, durante a fase de recursos do Mensalão. Além da progressão penal, Barroso autorizou o parcelamento da dívida de quase 2 milhões de reais imposta a Pizzolatto pelo próprio STF. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou em segunda instância a condenação do ex-deputado federal do PT, André Vargas, ordenada pelo juiz Sérgio Moro no âmbito da Operação Lava Jato. Vargas, que havia sido condenado por corrupção e lavagem de dinheiro a 14 anos e 4 meses de reclusão, teve a pena reduzida em 6 meses, ficando com 13 anos, 10 meses e 24 dias. Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido para soltar o ex-ministro Antônio Palocci. Para Barroso, não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder que permita a concessão de habeas corpus. O petista está preso há 8 meses. Em outra tentativa para colocá-lo em liberdade, os advogados do ex-ministro dos governos do PT prepararam uma delação premiada. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Palocci deve denunciar o ex-presidente Lula em troca da prisão domiciliar. O ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil nos governos Lula e Dilma decidiu falar, mas em troca quer cumprir a pena em casa. Antônio Palocci é réu na Operação Lava Jato, segundo a denúncia, por ter favorecido a Odebrecht de dentro do governo federal. Ele está preso em Curitiba desde setembro do ano passado e nos últimos dias estaria negociando um acordo de delação premiada. Para o acordo seguir adiante, os procuradores exigiram que o ex-ministro fale do ex-presidente Lula sobre informações dadas por ex-executivos da Odebrecht. Eles procuram, em especial, confirmar se uma conta da empresa intitulada Amigo era mesmo usada para depositar propina para o ex-presidente Lula. Palocci já sinalizou que pode sim falar sobre este e outros assuntos com potencial bombástico para o meio político e também empresarial. O ex-ministro deve falar também sobre supostas vantagens financeiras obtidas por Lula durante a criação da Sete Brasil, empresa estatal que nasceu em 2010 com o objetivo de construir e fornecer sondas para a Petrobras. Se aceita o acordo, ele promete explicar o que seria um esquema de corrupção no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Outro caso que o ex-ministro deve revelar tem a ver com a suposta venda de medidas provisórias no Congresso para bancos privados e que envolveria André Esteves, um dos donos do BTG Pactual. O petista considera ainda detalhar a suposta negociação do empresário Abílio Diniz para se manter no controle do Grupo Pão de Açúcar em 2011. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, como a Cassinô tinha na época o apoio informal do então ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel, do PT, hoje governador de Minas, Abílio Diniz pediu que Palocci intercedesse. O apoio não deu certo e a Cassinô acabou assumindo o Grupo Pão de Açúcar. Mas os pagamentos à empresa de Palocci aconteceram por meio do escritório do ex-ministro da Justiça, Márcio Thomas Bastos, morto em 2014. Há cerca de um mês, Palocci já havia mostrado a intenção de falar. Durante o depoimento ao juiz Sérgio Moro, em abril, ele disse que se contasse o que sabia, a força-tarefa da Lava Jato teria pelo menos 1 ano a mais de trabalho. A defesa de Lula afirma que a Lava Jato não conseguiu apresentar qualquer prova sobre as acusações contra o ex-presidente. A assessoria do empresário Abílio Diniz disse que o contrato entre a empresa de Palocci e o escritório do ex-ministro Márcio Thomas Bastos foi alvo de investigação e não apresentou irregularidades. Diz ainda que no período de vigência do contrato, Diniz não tinha função executiva na empresa. O banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, não comentou o caso. O Senado aprovou por 69 votos a 0, já em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado para as autoridades que cometerem crimes comuns. Dessa forma, todas as autoridades e agentes públicos hoje beneficiados pelo foro responderão a processos iniciados nas primeiras instâncias da Justiça Comum. Entre os crimes previstos estão lavagem de dinheiro, roubo e corrupção. Com isso, os parlamentares, no exercício do mandato, só poderão ser presos depois da decisão transitada em julgado, ou seja, quando não couber mais recursos. O texto segue agora para a votação na Câmara. Como é uma mudança na Constituição, a proposta também terá de ser aprovada em 2 turnos para então ser promulgada pelo Congresso e entrar em vigor. Ex-gerente da construtora Odebrecht afirmou em acordo de leniência que a empresa comprou um imóvel para construir uma nova sede para o Instituto Lula. O acordo de João Alberto Louveira foi incluído só agora na leniência feita entre a Odebrecht e o Ministério Público Federal. Assim, Louveira não faz parte dos 77 delatores que trabalharam na empresa. O prédio fica numa esquina bem perto da Avenida Rubem Berta, na Vila Clementino. Um projeto de reforma apreendido pela Polícia Federal contempla instalações para abrigar um acervo de documentos, fotos e objetos, além de um auditório. A planta em questão teria sido encontrada no sítio em Atibaia durante buscas da Operação Lava Jato em março do ano passado. O que o ex-gerente da Odebrecht, João Alberto Louveira, relata agora é que o imóvel seria comprado pela empreiteira para abrigar a nova sede do Instituto Lula. Para o Ministério Público, a construção do prédio seria em troca de benefícios em contratos com a Petrobras. Louveira contou que soube em 2010 que Marcelo Odebrecht pediu a um outro executivo, Paulo Melo, que providenciasse a compra da propriedade. Alguns meses depois, já em julho de 2011, Louveira disse que visitou o imóvel, junto com o ex-presidente, a mulher dele, Marisa Letícia, e Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula. O ex-gerente também citou um encontro com o Roberto Teixeira, apontado como advogado do Instituto. Algum tempo depois da visita, Louveira disse que soube que o cliente tinha desistido da aquisição e que, por isso, a Odebrecht chegou a pesquisar outros imóveis para o Instituto Lula. O registro em cartório, segundo a Polícia Federal, mostra que a Odebrecht, posteriormente, comprou o imóvel na Vila Clementino, em 2012, e que o vendeu 2 anos depois para a Mix Empreendimentos. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje a proposta de emenda constitucional para a realização das eleições diretas para a presidência da República em caso de vacância de poder.
A proposta do senador Regufe, do Distrito Federal, sem partido, foi aprovada por unanimidade pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e estabelece eleições diretas se o cargo da presidência da República ficar vago nos 3 primeiros anos do mandato. A eleição direta deve ser realizada caso o presidente e o vice-presidente saiam do governo. Depois de passar pela CCJ, a PEC está pronta para ir ao plenário do Senado, mesmo enfrentando algumas resistências de senadores. Quanto tempo demora, senhor presidente, um processo legislativo para alterar a Constituição? Na melhor das hipóteses, 100 dias. Quantos dias o TSE precisa para organizar essas eleições? Organizar, incluindo a mobilização dos recursos humanos, físicos e financeiros imprescindíveis. Ou seja, pelo menos outros 100 dias. Então nós estamos chegando já no início do ano das eleições. Aí eu me pergunto, como fazer 2 eleições no mesmo ano para presidente da República? Essa PEC, se for colocada para o voto, ganha. Porque na hora tem parlamentar que pode estar até contra a eleição direta, mas não tem coragem de deixar suas digitais nesse processo. Segundo pesquisa Datafolha, feita em 31 de abril, 85% dos brasileiros são a favor de eleições diretas caso Michel Temer deixe o governo. Ministro Edson Fachin nega pedido de defesa do presidente Michel Temer de suspender o depoimento dele até o fim da perícia em gravador e áudio. O material mostra a conversa entre Temer e o empresário Joesley Batista, delator do grupo JF. Apesar da recusa, Fachin reconheceu que Temer tem o direito de não responder qualquer pergunta. Os advogados do presidente pediram que o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, reconsidere a autorização dada à Polícia Federal para acolher desde já o depoimento por escrito de Temer. Michel Temer participou de 2 eventos hoje. No primeiro, em que liberou o aporte de 30 bilhões de reais para a agricultura familiar, ele afirmou que a crise econômica está superada. Reitero aqui mais uma vez, é que superamos a crise econômica mais grave da nossa história, sem mexer no volume do crédito ou nas taxas de juros do Pronaf. De tarde, Temer deu posse ao novo ministro da Justiça, Torquato Jardim. A cerimônia não contou com a presença de Osmar Serralho, que deixou a pasta e voltará para o mandato de deputado federal. Ele recusou assumir o Ministério da Transparência no lugar de Torquato e deixou o ex-assessor de Temer, o deputado afastado Rocha Loures, sem vaga na Câmara. Serralho publicou uma carta de despedida no site do Ministério da Justiça. No texto disse: "Não posso concluir esta quadra de minha história sem agradecer ao presidente Michel Temer pela confiança que em mim depositou e porque sei das pressões que sofreu de trôpegos estrategistas." Serralho também se defendeu das críticas de que não agiu durante o protesto que terminou em violência e depredação na esplanada dos ministérios na semana passada e que levou Temer a convocar o Exército. Ele afirmou que não arredou 1 centímetro do Palácio da Justiça, acompanhando os trabalhos comandados pelo general Santos Cruz e as ações da Força Nacional. No evento da posse de Torquato, Temer disse que o país vive momentos de conflito institucional. Precisamente porque não se dá cumprimento, muitas e muitas vezes, à ordem institucional. E o que nós precisamos, com muita celeridade, com muita rapidez, é exatamente recuperar a institucionalidade no país. E em entrevista coletiva, depois de tomar posse, o novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, disse que a definição sobre mudanças no comando da Polícia Federal deve levar meses. Diante da insistência de jornalistas sobre a permanência do diretor-geral Leandro Daiello no comando da Polícia Federal, Torquato Jardim disse que vai conhecer e conversar com Daiello antes de fazer possíveis mudanças na instituição e que uma decisão deve levar meses. Eu respondo daqui a 3 meses, quando tiver estudado melhor a Polícia Federal. Ele também negou uma suposta intenção de inibir a Operação Lava Jato, que investiga o presidente Michel Temer, 8 ministros e parlamentares da base governista. A Lava Jato era uma oportunidade única de se conceber no Brasil uma nova ética pública, marco civilizatório. E por quê? Porque não há como. A Lava Jato é um programa de Estado.
Não é mais coisa de governo, nem de Ministério Público, nem de Judiciário, nem de Executivo. É um programa de Estado, é uma vontade de Estado, é a demanda da sociedade brasileira. O novo ministro também negou as informações de que a sua nomeação vai influenciar o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que vai julgar a partir do dia 6 de junho a ação que pode levar à cassação a chapa Dilma Temer. Se eu tivesse todo aquele prestígio que a imprensa me atribuiu nos tribunais superiores, eu não teria assumido o Ministério da Justiça e voltado para o escritório de advocacia. Se eu tivesse toda essa influência no TSE e quisesse praticar algum ato nas sombras, eu continuaria no Ministério da Transparência, não estaria no Ministério da Justiça. Até porque metade de vocês nem sabe onde é o Ministério da Transparência. Não tem qualquer fundamento. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Na sua primeira entrevista como ministro da Justiça, Torquato Jardim fez comentários bem comportados sobre a Lava Jato. Ele disse que a operação é um marco civilizatório, é um programa de Estado, não de governo, é coisa da sociedade brasileira. O novo ministro deixou em aberto, porém, a possibilidade de trocar o comando da Polícia Federal. Disse que estudará o tema com serenidade. Horas antes da posse de Torquato Jardim, seu antecessor, o deputado Osmar Serralho, anotou numa carta de despedida que foi retirado da poltrona de ministro da Justiça porque Michel Temer sofreu pressões de trôpegos estrategistas. Com essas palavras, Serralho insinuou que caiu porque os estrategistas do presidente, trôpegos, achavam que ele não controlava adequadamente a Polícia Federal. As declarações de Torquato Jardim soaram adequadas, mas é impossível deixar de notar que ele é um ministro de um presidente sob investigação, apoiado por políticos que foram grampeados defendendo a sabotagem das investigações. A boa notícia é que, até o momento, todos os que agiram para estancar a sangria da Lava Jato se deram mal. A própria presença de Michel Temer como protagonista de um processo criminal no Supremo Tribunal Federal é uma evidência de que a Lava Jato e outras operações fugiram ao controle dos investigados. O projeto Torniquete não prosperou. Pessoas poderosas tornaram-se impotentes. Boa noite. A Justiça concedeu habeas corpus ao ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT, que estava em prisão temporária. Agnello, o ex-assessor do presidente Michel Temer, Tadeu Filipelli, do PMDB, e o também ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, do PR, foram presos na semana passada na Operação Panatenaico, que investiga desvios de quase R$1 bilhão nas obras do estádio Mané Garrincha, em Brasília. Arruda e Filipelli continuam presos. O Grupo JF fecha acordo de leniência com o Ministério Público Federal. A holding, que controla a JBS Friboi, vai ter que pagar R$10 bilhões e 300 milhões ao longo de 25 anos. Procuradores de 5 forças-tarefas que investigam o grupo e os executivos chegaram em um consenso sobre o valor. O acordo será assinado nos próximos dias porque ainda há discussões sobre algumas cláusulas. O que já está certo é que a holding, responsável por marcas como Banco Original, Havaianas, Swift, vai ter que pagar R$10 bilhões e 300 milhões em 25 anos, corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA. Estima-se que no final deste período, com as correções, o montante alcance R$20 bilhões. Segundo o Ministério Público Federal, é a maior multa já aplicada no mundo por meio de um acordo deste tipo. Em nota, a JF afirma que todo o pagamento será aplicado pela holding controlada por Joesley e Wesley Batista, com o intuito de proteger os acionistas minoritários e garantir que os negócios do grupo prossigam em seu ritmo normal, preservando empregos e oferecendo produtos e serviços de qualidade. Nos acordos de leniência, as empresas envolvidas fazem uma espécie de colaboração premiada e assumem a participação em crimes. Elas se comprometem a colaborar com as investigações e a pagar multas em troca da redução das punições. A Lei Anticorrupção de 2013 prevê que os valores alcancem até 20% do faturamento das empresas. No caso da JF, o Ministério Público Federal estima que a multa represente 5,62% do faturamento livre de impostos registrado pelo grupo em 2016. O dinheiro será distribuído entre as instituições que foram afetadas pela corrupção.
O acordo só é válido para a empresa como pessoa jurídica. Joesley, Wesley Batista e outros executivos do grupo já fecharam delação premiada como pessoas físicas em troca de informações que comprometeram políticos como o presidente Michel Temer e o senador afastado Aécio Neves do PSDB. Em contrapartida, os executivos receberam imunidade penal e não serão presos. E alguns, como Joesley, até saíram do país. Comissão de Valores Mobiliários abre mais 2 inquéritos para aprofundar investigações na JBS Friboi. Desde o último dia 18, o órgão regulador do mercado de capitais já instaurou 8 processos administrativos envolvendo a empresa. A CVM vai apurar notícias envolvendo a delação dos acionistas controladores da JBS, Joesley e Wesley Batista. Um dos inquéritos vai analisar a atuação da JBS no mercado de dólar futuro e outro vai verificar as negociações da FB Participações, controladora da JBS, com ações da companhia. O ministro Marco Aurélio Mello é o novo relator do inquérito de Aécio Neves, do PSDB, no Supremo Tribunal Federal, que investiga suspeita de crimes com base na delação da JBS Friboi. Marco Aurélio foi sorteado por meio eletrônico. Ontem, Edson Fachin decidiu desmembrar o inquérito de Aécio Neves da investigação contra o presidente Michel Temer e o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB. Fachin atendeu a um pedido da defesa do presidente que alegou que não havia conexão entre os casos. Fachin, então, ficou com a relatoria do inquérito contra Temer e pediu para a presidência do STF redistribuir o processo contra Aécio. O tucano é acusado dos crimes de corrupção passiva, obstrução à justiça e participação em organização criminosa. Em delação, o empresário Joesley Batista, da JBS Friboi, disse que Aécio pediu R$2 milhões. O dinheiro foi entregue a um primo do senador, Frederico Medeiros, que foi preso na Operação Patmos no dia 18 de maio. Aécio Neves admitiu que pediu o dinheiro, mas disse que usaria o montante para pagar sua defesa na Lava Jato. Só que a investigação apontou que o destino do repasse foi a conta de um aliado político, o senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas. O ministro Marco Aurélio Mello disse que vai encaminhar ao plenário da Corte os pedidos do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra o senador afastado. Segundo o ministro, o plenário vai decidir sobre uma eventual prisão de Aécio Neves e também se ele continua afastado de suas funções parlamentares. Ombreando com o colega, eu jamais reconsideraria a decisão do colega. E não reconsiderando, não atuando nesse campo individualmente, eu traria ao colegiado. E de acordo com reportagem do jornal O Estado de São Paulo, o filho de Zezé Perrella, Gustavo Perrella, fez um saque de R$103 mil no dia 13 de abril. Um dia após a entrega da mala de R$500 mil da JBS ao primo de Aécio, Frederico Medeiros. O dinheiro foi retirado da conta da Tapera Participações e Empreendimentos Agropecuários, empresa da qual Gustavo Perrella é sócio. O saque foi descoberto pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e as informações repassadas à Procuradoria-Geral da República. Ainda de acordo com o jornal, no dia 27 de abril, o COAF registrou um depósito em espécie feito por Gustavo Perrella, no valor de R$220 mil, também na conta bancária da Tapera. Na Operação Patmos, além do primo de Aécio, Frederico Medeiros, foram presos ainda a irmã do senador, Andréa Neves, e Menderson Souza Lima, assessor do senador Zezé Perrella. Todos esses casos vão ficar no mesmo inquérito contra o tucano, sob a relatoria de Marco Aurélio Mello. A taxa de desemprego de abril ficou em 13,6% e atingiu 14 milhões de pessoas, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. É a primeira queda mensal do indicador desde novembro de 2014. A pesquisa mostra, porém, que, com relação a um ano atrás, o desemprego aumentou mais de 23%. Nesse período foram fechadas 1.400.000 vagas de trabalho. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, reduziu mais uma vez a taxa básica de juros. A Selic caiu para 10,25% ao ano.
O corte foi de 1 ponto percentual em relação ao anterior. Esta foi a 6ª redução desde outubro de 2016. E hoje esquentou aqui na capital, mas é bom nem se acostumar porque vai esfriar novamente amanhã. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. De acordo com a meteorologia, a expectativa é de uma quinta-feira fria aqui na capital paulista, com chuvas a qualquer hora. Vamos ver aqui como ficam as temperaturas? Olha só, a máxima amanhã deve se dar no início da tarde, 22 graus. Mas aí esfria e pode chegar a fazer até 14 graus à noitinha. É aquela máxima invertida, quando esfria ao longo da tarde. Na sexta-feira ainda vai fazer frio, 10 graus de madrugada e 19 graus à tarde. E no sábado, mesmo com o tempo firme, a máxima prevista é de apenas 21 graus por aqui. Portanto, não esqueça o agasalho em casa nesses próximos dias. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Fique agora com Rony Von no Tudo Seu. Boa noite, até amanhã. Participe da Prova Ciclística 9 de julho. Inscrições abertas no site gazetaesportiva.com/prova 9 de julho. Assista agora. Tudo Seu.